E aí, galera do terceiro ano, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia comigo, o professor Cristiano. Nas últimas aulas nós estamos conversando aí um pouco mais sobre a filosofia da ciência, sendo que no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula virtual, eu apresentei para vocês as diferentes formas de conhecer. Eu apresentei ali o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Quatro áreas, então, que nos permitem entrar em contato com essa complexidade que é o sistema de conhecimento humano. Mais especificamente, na última aula, eu fiz uma distinção ali entre o conhecimento de senso comum, esse que é adquirido no nosso contato cotidiano com o mundo através da experiência e que não tem como objetivo criar generalizações, um tipo de conhecimento que se esgota na própria experiência. E por outro lado, o conhecimento científico, esse conhecimento que é construído de maneira metódica, que tem exatamente por objetivo criar generalizações. Ou seja, expandir o conhecimento, permitir que este conhecimento adquirido possa ser aplicado em outras situações que tenha de alguma forma alguma semelhança com aquela pesquisada. Na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês, discutir com vocês aqui, a maneira como este método de conhecer ele foi construído, certo? Nós vamos falar aqui sobre o século XVI, XVII e XVIII, que é o período em que ocorre a Revolução Científica. Mas eu preciso que, antes de mais nada, você tenha em mente o período anterior a este aqui. Durante o período medieval, basicamente o conhecimento ele estava submisso, ele era controlado pela igreja. A igreja exercia este monopólio de produção do conhecimento. E é óbvio que este conhecimento ele era submetido às questões ligadas à fé, ligadas aos interesses da igreja. E o paradigma também científico deste momento era aquele proposto por Aristóteles. Lembra? De um universo organizado, onde todas as coisas tinham seu lugar dentro do espaço. Você não pode se esquecer que nesta fase final do período medieval, nós estamos vivendo ali aquele período da escolástica, cujo principal expoente é São Tomás de Aquino. E se você se lembra um pouco da obra de São Tomás de Aquino, basicamente ele cristianizou as ideias de Aristóteles. Então você pega aqui essa ideia de um universo harmônico, de um universo finito, perpassou este período medieval. Agora, as observações de Galileu, as descobertas de Kepler, de Newton, colocam em xeque esta visão de um universo organizado. Lembra que eu disse isso para vocês na última aula? O universo então agora passa a ser visto não mais como algo finito e organizado, mas como algo infinito e completamente caótico. E é neste momento, então, dentro deste contexto de transição do período medieval para o período moderno, que surge esta nova forma de conhecer. E alguns fatores precisam ser levados em conta quando nós estamos analisando este período, este momento. E eu destaquei aqui para vocês alguns fatores. Os renascimentos. Olha só, eu fiz questão de colocar aqui a letra S em destaque. Por quê? Neste período do século XVI, do século XVII, do século XVIII, até do século XV, vou voltar um pouquinho mais aqui, do século XV, do século XIV, nós temos um momento aí de renascimento urbano, um momento de renascimento do comércio aqui, buscando até um pouco antes, né? A partir do século XI, nós temos o renascimento comercial, o renascimento urbano e, posteriormente, nós temos o renascimento cultural. Tudo isto contribui para esta mudança de mentalidade. Você percebe então que a transição do período medieval para o período moderno é muito mais do que apenas uma questão de datas. É uma questão de realmente transformação de mentalidade. Você tem agora uma busca por conhecer de maneira racional. Você se lembra ali dos pressupostos do renascimento cultural? A busca pela racionalidade, a busca pelo humanismo, ou seja, aqueles preceitos religiosos, eles passam a serem abandonados
pouco a pouco são deixados de lado. E quando chegamos ao Renascimento, é um momento de fato, de ruptura com estes pressupostos religiosos. Eu preciso destacar ainda também o surgimento da burguesia. Por quê? Dentro desse contexto de surgimento das cidades e do comércio, você se lembra que a burguesia começa agora a ganhar cada vez mais força. E a burguesia também tem um interesse, não mais em um conhecimento metafísico ou nas questões espirituais, mas um conhecimento prático que lhe permita conhecer o mundo ao seu redor e, de certa forma, explorar o mundo ao seu redor de maneira a aumentar os seus lucros. Você deve se lembrar que o processo das grandes navegações é fruto de tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, uma busca por conhecer o Oceano Atlântico, mas não para apenas conhecer, por entender quais são os seus limites. Não! Eles gostariam de conhecer exatamente para descobrir novas rotas comerciais. E dessa maneira, então, você tem um grande desenvolvimento de pesquisas, de construção de instrumentos que permitem alcançar este objetivo. Galera, este período, então, de mudanças, de transformações, desde o século XVI, XVII, XVIII, mais especificamente, nós vamos chamar de Revolução Científica. É o momento em que tudo isso que eu falei culmina em uma transformação e na construção de um método. Repara que eu destaquei aqui para vocês o século XVII. Por quê? Em alguns manuais, em alguns livros, você vai encontrar que a Revolução Científica é um processo que acontece durante o século XVII. Mas eu quero deixar bem claro que não é só no século XVII. Século XVI, século XVII, vamos chegando ali até o século XVIII. Você tem uma série de filósofos que nós vamos, e pensadores, que nós vamos estudar aí nas próximas aulas, e você vai poder perceber a contribuição de cada um deles para este processo de construção do método científico. Importante sempre destacar que esse método científico, ele leva em consideração dois elementos fundamentais. O primeiro é o empirismo, ou seja, este conhecimento ele precisa ser alcançado através da experiência, através da observação. O empirismo é exatamente isso, é a ideia de experimentar. O segundo elemento importante aqui é o racionalismo. Este conhecimento ele precisa ser alcançado, esta experiência precisa ser analisada não a partir de pressupostos teológicos, mas a partir da racionalidade. Você consegue notar aqui um completo alinhamento com aquelas questões do renascimento cultural, com aquela questão do humanismo e da racionalização. Eu tenho certeza que você talvez esteja se lembrando aí de algumas coisas que você viu na aula de história, quando estudou esse período do renascimento cultural. Galera, mas eu quero destacar aqui para vocês agora, então, quais são as fases, as etapas da construção do conhecimento através do método científico. Eu destaquei aqui para vocês 4 fases, 4 momentos bem distintos. Vamos a eles então. Primeiro, é o momento de observação, ou seja, a primeira fase, o primeiro momento para a construção do conhecimento através do método científico é a observação. Só que esta observação, ela não é feita sem uma intencionalidade e sem um conhecimento prévio. Porque muitas vezes, quando você observa algo sem um conhecimento prévio, você não consegue de fato captar as nuances do que está acontecendo. Vou usar aqui um exemplo bem prático, assim, algo do senso comum. Repara que quando alguém trabalha em uma área específica e chega em determinado ambiente, esta pessoa tende a analisar coisas que talvez você, que não faça parte deste campo, não perceba. Então, alguém que trabalha com ar-condicionado tem a tendência de repente chegar e conseguir visualizar o tipo do ar, o modelo, se aquele modelo é bom ou é ruim, se é caro ou é barato, se está instalado num local adequado ou não. E nós muitas vezes entramos dentro do ambiente e simplesmente sentimos aquele friozinho gostoso. Não é? A pessoa que de repente ali é um pintor consegue perceber defeitos na pintura ou na técnica utilizada que muitas vezes eu e você, que somos pessoas não ligadas diretamente a esta área, não conseguimos perceber. Então esta observação ela é intencional e ela é
totalmente pautada e fundamentada por uma teoria, um conhecimento prévio que é utilizado neste processo de observação. Segundo ponto a se destacar também é a utilização de instrumentos. Muitas vezes a capacidade humana não consegue alcançar aquilo que se deseja observar. Para isso são utilizados então lunetas, telescópios, microscópios, exatamente para que você consiga alcançar aquilo que apenas com o instrumento humano, com os órgãos humanos, talvez seja impossível de ser alcançado. Então este é o primeiro elemento, a observação. Observar então de maneira que você consiga perceber as nuances, e para isso é importante um conhecimento prévio. Se você vai estudar sobre moluscos, se você vai estudar sobre planetas, é importante que primeiro você leia, para que você consiga entender aquilo que você vai observar. E, quando necessário, a utilização de instrumentos. Segundo passo, a partir do momento em que você levanta agora, que você observa, você começa a levantar hipóteses, possibilidades explicativas para aquilo que você está observando. Essas hipóteses, antes de mais nada, elas são provisórias. Então perceba, dentro do conhecimento científico, hoje nós temos assim, no primeiro momento até existia uma preocupação em alcançar a verdade. Hoje, muito mais do que isso, entendemos que o conhecimento científico, ele é provisório. Ele não é definitivo, porque a cada dia nós temos a possibilidade de continuarmos conhecendo e fazendo novas descobertas. Então, essa hipótese, ela sempre é provisória. Outro detalhe interessante é que esta hipótese ela é fruto da capacidade de argumentação humana. Não é necessariamente uma observação. Repara, você observou e agora você cria através da sua racionalidade. Está percebendo a ligação entre a experiência, a experimentação e a racionalidade? Então você observou, experiência. Agora você vai racionalizar e vai criar uma hipótese. Então, é fruto da capacidade humana. Essa hipótese, ela não pode ser contraditória, essa hipótese ela não pode ser feita de maneira indiscriminada. Essa hipótese, ela precisa ser argumentativa, ela precisa ser relevante, ela precisa ser testável. Então eu não posso simplesmente apontar alguma coisa que é impossível de ser testado, verificado. Essa hipótese, então, ela precisa seguir essas possibilidades. E aí eu vou para o terceiro momento, que é exatamente o momento da experimentação, onde eu vou testar a minha hipótese para ver se de fato ela se mostra verossímil ou não. Se aquilo que eu supus, se aquilo que eu propus, ele de fato acontece ou não acontece. E o quarto ponto é o momento da generalização. Quando eu vou estabelecer relações. Lembra que eu disse que um dos pontos que diferenciam aí o conhecimento científico do senso comum é que no senso comum o conhecimento ele se esgota em si. Ao passo que dentro do conhecimento científico existe aqui uma intencionalidade, não apenas em conhecer, mas também em estabelecer relações com outros elementos parecidos no universo, no mundo. E desta forma eu crio teorias que podem ser aplicadas em outros momentos, em outros elementos. Dessa forma eu vou construindo o conhecimento do mundo físico, deste mundo que me cerca, de maneira empírica e de maneira racional. Este é então o conhecimento científico. Galera, na próxima aula eu começo a apresentar para vocês alguns filósofos e as suas contribuições para o desenvolvimento deste método. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.